Tranquilo? Pois bem, esse aqui é o Foca em Mim e nós estamos iniciando o nosso vídeo sobre proteínas da série sobre bioquímica celular ou química da vida. Tudo bem? Então vem comigo. Eu sou o Chiquinho e nós estamos iniciando agora o assunto de proteínas. Meu povo, proteínas são substâncias muitíssimo importantes para nós, muito importantes para nós. Então nós começamos pelas características gerais desse grupo. Primeiro, das substâncias orgânicas, a proteína é a mais abundante da matéria viva, ok? Outra característica importante, todas as proteínas são polímeros. Chiquinho, me lembra o que é polímero? Vamos lá. Polímero é uma macromolécula, ou seja, uma molécula muito grande, formada pela união e repetição de moléculas menores. Então lembrem, é como se fosse um trem. Um trem é algo muito grande formado por vagões. Então eu tenho moléculas menores, estruturas menores, chamadas vagões, que formam um trem. Então um polímero é uma molécula grande formada pela união de moléculas menores. No caso de proteína, esses monômeros são chamados de aminoácidos, ok? Aqui é para a gente ter uma noção da estrutura da molécula do aminoácido. Pessoal, nós temos um grupo amina, NH2, nós temos um grupo ácido, C, ligação com H, dupla ligação com oxigênio. Isso caracteriza um aminoácido, ok? Bom, um pouco mais de detalhes sobre os aminoácidos. Vamos lá, pessoal. Bom, nós temos 20 aminoácidos diferentes que podem compor uma proteína. 20. Desse universo de 20, nós temos alguns que são naturais e alguns que são essenciais. Para, Chiquinho. Pensa um pouquinho, vamos lá. O que é isso? Bom, naturais. Os aminoácidos naturais são aqueles que nós naturalmente produzimos. Bom, se nós produzimos naturalmente, podemos dispensá-lo de nossa alimentação, ok? Então os naturais são também chamados de dispensáveis. Os essenciais são aqueles que justamente nós não produzimos. Se nós não produzimos, automaticamente se torna indispensável na nossa alimentação. Perfeito? Lembro a vocês que os aminoácidos se unem uns aos outros por ligação química, que nós chamamos de ligação peptídica. Ligação peptídica é a ligação que une aminoácidos. Lembrem lá em carboidratos, que a ligação que une monossacarídeos são ligações glicosídicas. Aqui é peptídica, tudo bem? Parti, pessoal. Então, olha só, aqui eu mostro uma figura, uma ligação peptídica entre dois aminoácidos. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, agora dentro de proteína, eu chamo vocês para a classificação de uma proteína. Primeiro, quanto à estrutura. 4 são as possíveis estruturas de uma proteína. Primária, secundária, terciária e quaternária, tudo bem? O que é a estrutura primária, que é a primeira? É uma sequência linear de aminoácidos. Apenas uma sequência linear de aminoácidos, onde esses aminoácidos se encontram unidos por ligação peptídica. Chiquinho, essa estrutura é bidimensional ou tridimensional? É a única das 4 estruturas que é bidimensional. E um dado importante, toda proteína, para ser proteína, para receber o status de proteína, precisa de uma configuração espacial. O que é uma configuração espacial? Uma estrutura tridimensional. E lembro que eu falei que a estrutura primária é bidimensional. Então, senhores e senhoritas, a estrutura primária não é nenhuma proteína efetivamente. A estrutura primária é meramente um polipeptídeo. O que é um polipeptídeo? É um conjunto de aminoácidos que, por não ter uma estrutura espacial, não é status proteico ainda, não recebe o nome de proteína. Tudo bem? Então, a estrutura primária, eu tenho apenas uma sequência de aminoácidos como está aqui. Pois bem, secundária. A estrutura secundária, ela forma parte de uma helicoidização da estrutura primária. Isso, o que é helicoidização? A estrutura primária, que é uma linha, ela se transforma numa espécie de espiral de caderno, numa mola. Chiquinho, como é que ela adquire essa estrutura? Bom, essa estrutura é adquirida a partir da interação entre os aminoácidos da molécula proteica que são polares. Então lembrem que polar atrai polar. Então, os aminoácidos que são polares atraem outros aminoácidos polares da mesma molécula proteica e desenvolvem uma estrutura como essa, em forma de mola. Bom, desde a estrutura secundária até as outras, já podem ser consideradas proteínas. Cada proteína específica vai ter uma estrutura espacial condizente com a função que ela exerce. Então, a partir de secundária, pode ser que esse polipeptídeo já tenha uma função.
A maioria das proteínas só adquire função com a estrutura terciária. Então, secundária é apenas um passo, digamos, evolutivo na estrutura espacial da proteína. Tudo bem? Bom, estrutura terciária. Terciária, na verdade, é como se fosse a secundária, uma mola embolada. Então, forma uma estrutura condensada, como está descrito aqui. Então, a terciária, a maior parte das proteínas são ativas, é uma estrutura condensada. O que é a quaternária? A quaternária, na verdade, é uma fusão de duas ou mais proteínas. Eu posso ter fusão de estruturas secundárias, eu posso ter fusão de estruturas terciárias ou secundária com terciária. Tudo bem? Bom, como está na imagem aqui, secundária, terciária e quaternária são estruturas espaciais, então já podem ser proteínas. Tudo bem? Perfeito. Próxima classificação, pessoal. Quanto à forma da proteína, eu tenho proteína fibrosa e proteína globular. Uma proteína fibrosa, ela tem estrutura secundária. O que significa isso? Ela tem aquela forma de espiral de mola, tudo bem? E uma proteína globular, ela tem uma forma mais condensada, que bate com a estrutura terciária. Então, uma proteína fibrosa tem estrutura secundária e uma proteína globular tem estrutura terciária, ok? Perfeito. Pessoal, agora uma classificação proteica quanto à natureza. Isso, quanto à natureza. Simples, conjugada. O que é uma proteína simples? É aquela formada exclusivamente por aminoácidos. Só aminoácidos ligados entre si com uma estrutura espacial formam essa proteína. Tudo bem? De outro lado, tem a proteína conjugada. Conjugada é aquela que tem uma parte proteica, mas também se conjuga com uma parte não proteica, que juntas formam uma proteína ativa. Pessoal, a parte proteica eu chamo de apoproteína, ok? Bom, a parte não proteica eu chamo de grupo prostético, que pode ser chamado de cofator também. Então, parte proteica, apoproteína. Parte não proteica, grupo prostético ou cofator. Tudo bem? Continuando o processo, meu povo. Aqui eu tenho 4 fatores que podem alterar as propriedades das proteínas. Bom, proteína, Chiquinho, não é formada pela união de aminoácidos? É. São 20 diferentes tipos, certo? Certo. Então se eu tenho... Bom, começando por aqui então. Se eu tenho um número de proteínas, um número de aminoácidos diferentes de uma proteína. Uma certa proteína tem 80 aminoácidos, na outra tem 85. Pode ser a mesma proteína, Chiquinho? Não, não pode. Se uma tem um número, a outra tem outro número, automaticamente são proteínas de propriedades diferentes. Depois, tipos de aminoácido. Se numa proteína eu tenho 15 diferentes tipos e na outra eu tenho os 20 diferentes tipos, não pode ser a mesma proteína também. Tudo bem? E sequência? Então eu tenho uma determinada sequência de aminoácidos. Se em uma delas há uma inversão ou muda em mais quantidade aí, não pode ser a mesma proteína também. Tudo bem? Então, por enquanto, número, tipo e sequência. Por último, a configuração espacial. Então, se no determinado proteína eu tenho o mesmo número, o mesmo tipo de aminoácido, a mesma sequência, mas uma tem configuração espacial secundária e a outra tem terciária, não pode ser a mesma proteína também. Tudo bem? Então, são os 4 fatores de alteração da propriedade das proteínas. Partir, pessoal. Aqui eu tenho as funções, pelo menos as principais funções exercidas pelas proteínas. Função estrutural. Pois bem, já vimos que os fosfolipídios participam da estrutura da membrana plasmática. Pois bem, as proteínas também ajudam nesse processo. Então as proteínas também participam da estrutura da membrana plasmática. E outro, os nossos músculos são compostos em bom percentual por proteínas. Então, se você pensar, você fica em pé e tem locomoção por quê? Bom, graças aos ossos, às junturas e outras estruturas envolvidas, mas também os músculos, que têm proteína como um dos principais componentes. Então, proteína, uma função estrutural. Pessoal, energética. Aí, interessante. Qual é a nossa fonte primária de energia? Carboidratos. Qual é a nossa fonte de reserva de energia? Lipídios. Chiquinho, e se não tem nem carboidrato e nem lipídio? Se você não tem nem carboidrato nem lipídio, o seu corpo tem que arrumar uma forma de obter energia. E qual pode ser essa forma? Essa forma pode ser a digestão gradual das proteínas, tá? Visando obter uma função energética. Não é a melhor coisa que o seu corpo vai fazer, mas na falta de um carboidrato e lipídio é o que está tendo. Tudo bem? Então, uma função energética. Função hormonal. Alguns hormônios do seu corpo, que são substâncias lançadas no sangue por glândulas, têm natureza proteica. Aqui eu vou citar 2.
Os dois produzidos pelo pâncreas. Eu tenho a insulina, que tem o potencial de diminuir a taxa de açúcar do sangue, mas também o glucagon, que neste caso tem o potencial de subir a taxa de açúcar do sangue. Os dois hormônios, insulina e glucagon, são hormônios proteicos. Tudo bem? Então, composição aí. Vou saltar o próximo. Vamos para a defesa. Todo mundo já ouviu falar em anticorpos? Ah, sim, anticorpos, já ouviu falar. Pois bem, anticorpos são proteínas. Anticorpos são proteínas que defendem o seu corpo contra corpos estranhos, tá? Então são anticorpos, neutralizam agentes estranhos que possam invadir o seu corpo. Sinalizadora. Muitos processos no seu corpo dependem da sinalização do momento certo, tá? Não entendi, Chiquinho? Me ajuda aí. Então vamos dizer o seguinte, olha só. Durante o parto, as células do útero, durante a gestação, as células do útero vão aumentando de número, não só o útero elástico, mas também o número de células aumenta, certo? E depois do parto, Chiquinho? Bom, depois do parto, o útero gradualmente volta ao normal. Volta ao normal. A elasticidade vai se perdendo, mas muitas células morrem também. E essa morte das células é sinalizada por alguém, entre aspas, que manda elas morrerem, que dá o sinal para elas morrerem. Esse mandar são proteínas sinalizadoras que falam a seguinte mensagem: filha, está na sua hora, pode morrer que sua função já passou. Tudo bem? Beleza. Bom, agora o último, uma função enzimática. Não é a mais importante das proteínas, porque todas as funções são importantes. Mas no ensino médio, em questões de vestibular, a função enzimática é uma das mais cobradas. Então, muita atenção, está marcada aqui, não é à toa. Tudo bem? Então, Chiquinho, agora desvenda para mim o que é uma enzima. Uma enzima é um chamado biocatalisador. O que é um biocatalisador? A enzima é uma proteína especial. Proteína especial é essa que tem o potencial de acelerar reações químicas, então tornam as reações químicas mais rápidas e, ao mesmo tempo, diminuem a energia para a realização dessa reação. Então entendam, a reação acontece mais rápida e com menos custo energético. Então as enzimas são muito importantes no nosso corpo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre elas. Pessoal, ainda em proteína, chama atenção para dois conceitos: desnaturação e renaturação. Nós vimos que uma proteína só é proteína se tiver estrutura espacial, secundária, terciária ou quaternária. Tudo bem? Pois bem, dentro da estrutura secundária, nós falamos aqui que ela se forma a partir da interação entre os aminoácidos polares, que geram aquela estrutura helicoidal. A terciária eu esqueci de falar. Ela se dá principalmente por interações apolares. Então vem a primeira interação polar, caracteriza a helicoidização, e depois, para condensar mais a proteína, vem a interação apolar principalmente. Tudo bem? Bom, nessas interações polares e apolares, a molécula mantém a sua estrutura espacial. Tá? Se eu levar essa proteína a sofrer algum tipo de pressão externa, por exemplo, altas temperaturas, baixo pH, entende-se acidez, alto pH, entende-se basicidade ou alcalinidade, isso pode abalar a estrutura espacial da proteína, levando a romper essas interações polares e apolares dito anteriormente. E isso faz com que a proteína perca a sua função, tá? Ela se torne inativa. Então, temperatura alta, volto a repetir, temperatura alta, pH baixo e pH alto podem gerar essa desnaturação, que é o rompimento de uma estrutura espacial da proteína, levando à inatividade. Pois bem, todas as proteínas sofrem isso. Porém, algumas proteínas, depois que passa essa temperatura alta, esse pH baixo ou pH alto, elas podem voltar à atividade normalmente. Quando essa proteína volta à atividade, nós falamos em renaturação, ou seja, uma espécie de volta à atividade dela. Aqui, pessoal, eu trago dois gráficos, um relativo à temperatura e um relativo ao pH. Temperatura. Com temperatura muito baixa, eu tenho má ação da proteína. Conforme a temperatura vai aumentando, a proteína vai aumentando sua função, até um momento máximo, onde aqui a temperatura é ótima, é a melhor para essa reação, para essa função que a proteína exerce. Conforme eu continuo aumentando a temperatura, eu vou cair a função da proteína até que, num extremo de aumento de temperatura, eu tenho a desnaturação, a perda da função dessa proteína. De outro lado, basicamente o mesmo comportamento para pH. pH muito baixo, reação zero.
Função da proteína, 0. Conforme eu vou aumentando o pH, eu vou chegar no momento de um pH ideal para essa enzima, certo? Se eu continuar aumentando, eu vou cair de novo o pH, e aí, perdão, aumentando o pH, e a função da proteína vai cair de novo. Aqui no alto do pH, desnatura. Aqui no baixo do pH, desnatura. Só aqui no alto da temperatura, desnatura. Skin, uma baixa temperatura não desnatura? Não. Bom, não desnatura por quê? Numa baixa temperatura, as moléculas não se agitam muito. E não se agitam muito, não colidem, então não tenho reação. Então, com baixa temperatura, eu não tenho função proteica, mas não tenho função proteica por falta de agitação molecular e não por desnaturação. Ok? Bom, naveguemos um pouco nas enzimas. Então, toda enzima é um biocatalisador. Chiquinho, repete o que é biocatalisador? Sim. Biocatalisador é uma substância, no caso a enzima, que vai acelerar reações químicas e vai diminuir a energia dela, de reação química. Tudo bem? Outra. Bom, toda enzima atua sobre uma substância específica. Essa substância específica é chamada de substrato. E, como eu disse que é específico, nós chamamos de teoria-chave fechadura. Por que chave fechadura? Porque espera-se para cada chave eu tenho uma fechadura específica, para cada fechadura eu tenho uma chave específica. Então a teoria-chave fechadura mostra a especificidade da enzima com o substrato. Tudo bem? Bom, as enzimas durante as reações não são consumidas, não são modificadas. Então, elas podem fazer várias reações, uma após a outra, repetidamente, desde que as condições do meio favoreçam. Tá? E por fim, algumas reações enzimáticas permitem a reversibilidade. Ou seja, ela faz a reação para um lado e se mudar o meio, ela pode fazer a reação para o outro lado. Enfim, é como se ela destruísse uma substância, mas ela tivesse o poder de sintetizar também, de reproduzir a substância se o meio mudasse a condição. Tá? Esse esquema é bastante interessante. Toda enzima é uma proteína, certo? Então toda enzima é uma molécula proteica, mas que tem um ponto ali, tem uma área que tem afinidade de ligação com o substrato. Este ponto, esta área da enzima que tem afinidade de ligação com o substrato, nós chamamos de centro ou sítio ativo, ok? Centro ou sítio ativo. Pois bem, meu povo, continuei. Fatores que alteram a atividade ou a ação enzimática. Bom, nós temos pH, temperatura e concentração de enzima e substrato. Bom, temperatura e pH já foi citado lá para a proteína. Não entendi, Skin. Bom, quando uma temperatura é muito baixa, a enzima não atua. Lembra daquela agitação molecular que não existe? Pois bem, então a enzima não atua. Se eu for aumentando a temperatura, eu tenho um aumento da reação e eu tenho um pico, que é a temperatura ótima, que é melhor aqui embaixo. Se eu continuar aumentando a temperatura, a reação volta a cair e aqui no final, quando a reação zera, eu tenho a desnaturação devido à alta temperatura. Perfeito. Para o pH, a ideia é a mesma. Eu vou um pH muito ácido, a reação não acontece, desnatura. Se eu for aumentando a temperatura, a reação acontece, eu tenho um pico que é o pH ótimo, e conforme eu vou aumentando ainda mais o pH, a reação vai caindo, vai caindo, vai caindo, e pode desnaturar por excesso de basicidade ou alcalinidade do pH. Por último, que nós não havíamos falado ainda, concentração de substrato e enzima. Pessoal, seguinte, imagine que eu tenho uma bacia de substratos, tá? E vou adicionando gradativamente as enzimas. Se eu jogo uma enzima, a enzima faz a reação, beleza. Outra enzima, outra enzima, outra enzima. Conforme eu vou aumentando a quantidade de enzima, a reação vai aumentando. Skin, quando é que satura? Satura quando eu tenho um número de substratos no meio e eu tenho exatamente o mesmo número de enzimas no meio. Ou seja, eu tenho uma velocidade máxima, porque todos do lado de cá estão sendo atendidos por todos do lado de cá. Comecei com o quê? Comecei com substrato, né? Isso, comecei com substrato e fui colocando enzima. Agora imagine o inverso. Eu tenho uma bacia de enzimas e aos poucos eu vou colocando substrato. Bom, a análise é a mesma. O substrato vai colocando e a cada substrato eu coloco, eu tenho reação, tem reação, tem reação, tem reação. Ok. Bom, se eu colocar todos os substratos sobre as enzimas que são necessários aqui, o mesmo número aqui, o mesmo número aqui, reação máxima, saturação também. Só tem um aumento de velocidade agora se eu colocar mais enzima e mais substrato também. Tudo bem, pessoal? Ok? Bom,
Enzimas quanto à natureza. Eu vou fazer um resgate da classificação de proteínas quanto à natureza, para aplicar enzimas quanto à natureza. Bom, simples, são enzimas que são formadas apenas por aminoácidos ligados. Conjugado, são enzimas que têm uma parte proteica e uma parte não proteica. Cuidado com a diferença de nomenclatura aqui. Lá em proteína só, a proteína conjugada era feita pela apoproteína. A apoproteína é a parte proteica. Aqui em enzima, eu chamo a apoproteína de apoenzima. Tudo bem? Bom, lá a parte não proteica era chamada de cofator. Aqui também, cofator. Porém, com um detalhe diferente. Se esse cofator, que é a parte não proteica, se for uma substância orgânica, como um lipídio, como um carboidrato, como uma vitamina ou como um ácido nucleico, ele vira uma coenzima. Se for orgânico, coenzima. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui nós temos um retorno à parte proteína. Mas antes de falar nisso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe que eu não falei em sala de aula ainda, mas vou falar, tá? E um detalhe importante que não consta na apostila, tá? Isso aqui é inibição enzimática. As enzimas podem ser inibidas de atuar, se for necessário. Então, por exemplo, se você invadir por uma bactéria, essa bactéria, eventualmente, nós podemos inibir a ação dela, tá? Para não te prejudicar. Então, a inibição pode ser de dois meios, basicamente. Eu posso inibir a bactéria a partir da ligação de substâncias químicas específicas, inibidores, lá no sítio ativo. Lembra lá, do sítio ativo ou centro ativo, que é onde o substrato liga. Se eu colocar, então, pessoal, um inibidor lá no sítio ativo ou centro ativo, eu não deixo o substrato entrar. E aí a reação não acontece. Tudo bem? Então, essa é um tipo de inibição. Essa inibição pelo sítio ativo, ela pode ser reversível quando a substância entra e sai, e aí eu tenho que competir, lembra? Competir o tempo todo o inibidor e o substrato para entrar. Tudo bem? Ou ela pode ser irreversível. Irreversível, pessoal, é quando ela entra e não sai mais. Se ela não entrou, o substrato não tem chance de ligar de novo. Ok? Beleza. E por outro lado, eu tenho a inibição chamada alostérica. Isso, anotem. Inibição alostérica. Tá? O que é isso? Além do sítio ativo, que é a área onde o substrato entra, existe na enzima uma área diferente, uma área em outro local, tá? Chamado de sítio alostérico. Esse sítio alostérico é onde um chamado inibidor alostérico se liga. Quando o inibidor alostérico se liga ali, a proteína, a enzima, muda um pouco a estrutura espacial. Quando ela muda um pouco a estrutura espacial, o substrato não reconhece mais a enzima. E a enzima, portanto, não tem a ligação do substrato nela. E a reação não acontece. Chiquinho, essa inibição alostérica pode ser também pode ser também reversível e não reversível? Pode. Esse inibidor alostérico pode entrar e sair. Entrar e sair. Então tem uma espécie de competição em áreas diferentes, mas uma competição. Entrou o inibidor? Entrou. O substrato não entra. Saiu o inibidor? O substrato pode entrar. Tudo bem? E eu tenho a inibição alostérica irreversível, que o inibidor alostérico entra e aí, meu caro, não tem mais entrada de substrato. Tudo bem? Para finalizar o vídeo de proteína, eu venho com vocês aqui. Bom, doenças causadas por deficiência nutricional em proteína. Primeiro, o Kwashiorkor. O Kwashiorkor é uma doença de origem ganesa, então ela surgiu em Gana, na África, tá? E a ideia dela é o seguinte: são famílias de muitos filhos, onde nasce um depois do outro e as mais velhas ficam sem lugar na amamentação. Lembro que a amamentação é um período muito importante para a criança ganhar todos os nutrientes que ela precisa para um desenvolvimento inicial. Bom, a criança passa fome, Chiquinho, porque ela deixou de amamentar? Não. Na região, a dieta é pautada principalmente em banana. Então a criança não passa fome, ela come banana. Só que banana não tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança, principalmente proteína. Então essa criança, ela tem uma má nutrição. E essa má nutrição deixa que
a criança não consiga receber os aminoácidos essenciais necessários. Então, o principal sintoma dessa criança é uma deficiência cognitiva, que ela vai levar pelo resto da vida. Então, uma dificuldade de desenvolvimento do sistema nervoso central. Tudo bem? Normalmente são crianças que têm menor desenvolvimento físico, são crianças que têm essa condição neurológica diferenciada, que realmente tem uma, digamos, um não desenvolvimento adequado. Tudo bem? Marasmo. O marasmo acontece, infelizmente, com muita frequência no Brasil. Acomete principalmente as crianças que não comem direito, que são subnutridas, então que passam fome. Só crianças que não, crianças e adultos também. Então, acometem pessoas que não comem bem, que são subnutridas. Neste caso, eu tenho deficiência de carboidrato, de lipídio e proteína. Essa criança, normalmente, ela tem uma aparência de velhice precoce. Essa criança tem um olho que a gente chama de olho de peixe morto, que é um olho sem vida. O cabelo é meio desbotado, meio sem forma específica, tá? A pele fica meio solta, parece que solta mais do resto do corpo, como de costume, tá? Então, assim, fica mais solta que o natural, tá? Essa criança é muito magrinha. Por quê? Porque o corpo usa a proteína dela como uma fonte energética, então fica tudo atrofiado, braços e pernas, tá muito magrinha, e ela tem um barrigão que lembra uma verminose. Por quê? Porque o sangue dessa criança fica com menos proteínas. Então, a proteína albumina presente no sangue tem a função de trazer água para o sangue. Com menos albumina, acaba que essa água vaza para os tecidos. E aí, nos tecidos, forma um bojo, uma barriga d'água. Então, essa criança tem um barrigão que lembra verminose, que até pode ser verminose também que essa criança tem. Mas ela vai ter essa condição também pela falta de proteínas. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido isso aí. Na próxima tem mais aula sobre bioquímica celular. Aquele abraço.